É curioso porque quando eu tinha 15 anos, a minha mãe comprou um Volkswagen, um Croscha, verde, 1500, um carro espetacular. Que eu me lembro, foi a primeira vez que uma marca alemã, lá está, Volkswagen, entrou para a nossa vida familiar e fez aquilo que normalmente as marcas, as boas marcas fazem, ou seja, deixou marcas na família. É aí, é óbvio que já existiam marcas, mas eram marcas nacionais e muito mais dedicadas, vamos dizer assim, a um consumo muito mais rápido. Eram marcas que tinham a ver, sei lá, a farinha branca de neve, já era uma marca conhecida, obviamente, e o pudim, Boca Doce, e o Smol, sei lá, e a Sagres, e os 320 que o meu pai fumava. Tudo isso eram marcas que já existiam, mas foi para a primeira vez naquela família que surgiu, na minha família, que surgiu uma marca com certo prestígio. Ou seja, não se tratava apenas de ter um carro, tratava-se também o facto de ter um carro, um carocha, que era tido como uma coisa fiável e de confiança e etc. Um bom produto, digamos assim. Eu me lembro, é a primeira vez que isso me acontece. Não muito tempo depois, teria talvez 16 ou 17 anos, eu também me apaixonei nessa altura por uma marca também alemã, que representava para mim hum, aquilo, a aspiração que eu tinha em termos sociais, digamos assim, visto que era um produto bastante caro, ao qual eu não tinha acesso. Falar em condicionalismos financeiros na minha família nessa altura é claramente uma figura de estilo. Nós éramos pobres, não tínhamos problemas, não havia condicionamento financeiro, não tínhamos dinheiro. É mais fácil dizer assim. E eu, nessa altura, apaixonei-me por uma marca fantástica que muitos dos meus colegas no liceu possuíam e que eu ambicionava imenso também um dia poder ter. Uh, uh, Foi uma daquelas coisas e foi talvez a minha primeira grande paixão comercial que eu tive, o meu primeiro grande amor por um produto. E, um, e como é óbvio, foi uma coisa complicada. Eu nem estava aqui a contar. A Adidas era, na época, uma marca representada sobretudo por dois ou três fatos de treino, dois ou três modelos de fato de treino e, sobretudo, pelas icónicas, completamente, absolutamente fantásticas sapatilhas Adidas, e algumas eu nunca me esquecer. A primeira imagem que eu tenho de Adidas na cabeça são umas Adidas, uns ténis azul escuro com listas amarelas e que custavam 10 vezes o preço de umas Sanjo nacionais, lá está, a marca nacional do costume, que eu podia ter acesso. E as Adidas, para mim, representavam algo bastante aspiracional, como já disse. É interessante que foi possivelmente a primeira vez que eu tive uma paixão que acabou por se transformar num amor proibido. Uma coisa completamente fora de alcance e por aí. Tem graça, mesmo assim, o destino por vezes é cruel. Eu lembro-me numa altura, não muito tempo depois, meia dúzia de anos depois, se calhar menos, 3 ou 4 anos depois, que de começar a ver os outros filhos dos outros polícias, portanto, os meus equivalentes sociais, na escala social, a começarem a usar Adidas, sapatos Adidas. E eu achei aquilo extremamente interessante e percebi então, na altura, que em Espanha começavam a vender Adidas muito mais barato do que se vendiam em Portugal. É a grande vantagem de morar a 50 km de distância da fronteira, como é óbvio. No entanto, antes mesmo que eu pudesse ir até a Espanha e que pudesse comprar um par de Adidas dos novos, espanhóis, obviamente, esse problema precisamente surgiu. No grupo começou-se, obviamente, entre os teenagers, começou-se a dizer que aquelas Adidas que se compravam em Espanha não eram verdadeiras, eram feitas em Espanha, e que as Adidas originais, as verdadeiras, eram feitas na Alemanha. Custavam, obviamente, um olho
eu não tinha dinheiro para as pagar. A ideia de usar algo que era falso, pode ser teenager às vezes, era um bocado tonto. Estava mais a origem do que propriamente a qualidade. Nunca soube se eram boas ou más, porque nunca as comprei as espanholas. Mas, independentemente disso, o preconceito que se criou imediatamente era que as Adidas espanholas não eram tão boas como as alemãs e, obviamente, era uma falsidade. Era assim, eras pior do que usasses as coitadas das Sanjo e admitisses que eras um miserável, um pé descalço e que não podias comprar as Adidas. No entanto, é engraçado que mais tarde, vamos sempre andando para a frente, mais tarde eu lembro-me claramente das primeiras botas de basquete Adidas que comprei. Lembro-me claramente que eram pretas, tinham listas brancas. Lembro-me muito bem de ter saído à rua e me ter sentido muito bem com as minhas botas Adidas, as minhas primeiras botas Adidas. É engraçado que a paixão pelas Adidas permaneceu até hoje. Eu continuo a gostar imenso de Adidas. E de vez em quando a marca ainda me consegue surpreender. E no meio de todo o comercialismo, de todas essas coisas comercialismo, enfim, no meio de toda a sua a quantidade imensa de produtos que cria hoje, uma vez por outra consegue-me surpreender. E não há muito tempo atrás na Wired, nos anos 90, na Wired, nos anos 90, lembro-me uma vez de ter visto algo que ajudou-me a catapultar mais uma vez a Adidas para o meu top of mind, em termos de produtos. Na Wired, uma revista de tecnologia, de alta tecnologia, sobre computadores e sistemas e graças, eu lembro-me de ver um artigo, uma crítica, sobre um par de ténis criado pela Adidas na altura. E eram uns ténis muito especiais. E o conceito por trás daqueles ténis eram ténis para esgrimistas profissionais, malta, de facto, só faz aquilo, olímpicos e tal. Eu não me lembro se são as D'Artagnan, as D'Artagnan são a versão não tão boa. Um par de Adidas que, curiosamente, eram diferentes. E eram diferentes como? Eram completamente diferentes. O pé direito era completamente diferente do pé esquerdo. Não só a estrutura do sapato e os cortes no cabedal e a sola, e o formato da sola, e a estrutura interna do sapato, tudo era diferente do sapato direito para o sapato esquerdo. E o princípio por trás disso era que os esgrimistas fazem um trabalho bastante diferente com o pé da frente do que aquilo que fazem com o pé de trás. Quer em termos de tração, quer em termos de arrasto, são coisas completamente diferentes. E a Adidas teve a coragem de, por uma vez, negar a ideia simplesmente da produção em massa e criar um produto completamente inovador em que, de facto, os pés eram diferentes um do outro. Eu continuo a achar que a Adidas está lá muito lá em cima, num nível completamente diferente dos outros criadores de marcas desportivas. E é engraçado, com toda esta nostalgia dos anos 80 e tal, de repente a Sanjo, a famosa Sanjo Nacional Portuguesa, que tinha produtos a 3 tostões o quilo, tal seja, recriou a sua marca e não há muito tempo atrás eu lembro-me de ver no website os produtos que eles têm, não são muitos, mas têm alguns produtos, curiosamente, alguns bastante mais caros do que as Adidas. Bastante mais caros. Portanto, se calhar na altura eu até era um inovador e estava a ver muito à frente, estava a ver 4 décadas mais à frente. Portanto, o facto de ter sido um pé descalço que eu usava Sanjos na altura.